Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, aqui, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. E a gente vai hoje dar sequência, não é? Afinal de contas, estamos aí já há alguns dias exibindo aí entrevistas com os candidatos que pleiteiam alguma coisa em 2020. Já entrevistamos aqui os candidatos à Prefeitura de Cuiabá no primeiro momento, depois a gente entrevistou os candidatos ao Senado, depois os candidatos a prefeito de Várzea Grande. A gente recomeçou mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. E nesta noite, Abílio Júnior é o nosso entrevistado, candidato que está aqui a postos já, não é? Que vai ao longo desses próximos 50 minutos expor mais uma vez suas ideias, propostas, os argumentos para convencer você a votar. Afinal de contas, dia 15 está chegando, 15 de novembro. Primeiro turno, você vai escolher aí um desses nomes que estão aí tentando o posto número 1 no Palácio Alencastro. E nessa noite, como sempre, Lorenberg Alves, professor, meu colega, meu parceiro, boa noite, mais uma vez, juntos para apertar aqui mais um candidato e sugar dele o que tem de melhor em seu plano de governo. Sem dúvida, meu amigo Paulo Coelho, boa noite e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Candidato Abílio Júnior, muito bom tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a maratona está corrida, não é? Candidato Podemos, e o Abílio Júnior está prestes a ser papai, vai nascer nas próximas horas, um bebê aí, não é? E ele está aí nessa ansiedade e a correria, junto com a correria aí de campanha, não deve ser fácil, mas muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado vocês por ter nos convidado. Desculpa chegar em cima da hora, mas é que amanhã, a partir das 6h30 da manhã, estou partindo para o hospital e às 8 horas da manhã nasce meu filho. Então eu quero agradecer aqui em primeiro lugar a minha esposa, que me deixou estar aqui, porque nós estamos num momento de muita ansiedade, muitas preocupações. Sou pai de primeira viagem, né, ou marinheiro de primeira viagem. Então assim, para nós tem sido um momento de muita ansiedade. E no momento mais quente da campanha, ainda eu tive que dar uma segurada na campanha, vou ficar uns 3, 4 dias em casa, se não mais, se for necessário, para cuidar desse momento tão ímpar para a nossa vida. E a gente agradece também. Aliás, o Abílio, em função da correria, quase que não vem, não é? Em função desses cuidados que tem que ter aí com a esposa que está prestes a dar à luz. Mas já que ele veio, a gente vai então explorar aqui o plano de governo dele. O que você tem de mais substancial, candidato, que o senhor aponta nesse... Eu vou falar da saúde principalmente, que não tem como ser um outro assunto, não é? Saúde pública, não é? Em tempos pandêmicos principalmente, onde muita coisa virou de cabeça para baixo, e o país inteiro, o planeta, e Cuiabá não foi diferente. Como que o senhor vai encarar a saúde no pós-pandemia, considerando que isso vai passar já a partir do começo de janeiro? Olha, eu vivo dizendo que se a saúde de Cuiabá não tivesse interferência política, ela seria muito melhor do que ela é hoje. Porque não é falta de pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas tem. Tem médicos de primeira linha, tem enfermeiros de primeira linha, tem profissionais de primeira linha, onde o lugar que eu tive melhor contato com profissionais da Prefeitura de Cuiabá foi na saúde. Onde eu encontrei, por exemplo, lá no velho pronto-socorro de Cuiabá, médicos que preparados até para a guerra. Médicos para salvar a vida, se reinventava com falta de material, falta de estrutura. E são médicos que estariam em primeiro lugar em qualquer hospital do mundo inteiro, são qualificados com a experiência de quem enfrentou os maiores problemas. Então o grande problema de Cuiabá na saúde não é o profissional, mas também a falta de profissional. Por quê? Porque se encheu tanto de cabide de emprego na saúde de Cuiabá, que ao invés de contratar mais profissionais da área de medicina, se colocava muito mais gente em outra área por indicações políticas. O loteamento das unidades de saúde, a falta de isonomia salarial, as dificuldades de gerir uma secretaria de saúde, onde tinha um secretário brigando com o secretário adjunto era aliado à primeira-dama, enquanto o secretário era de um partido político, e um tentando puxar o tapete do outro, e apadrinhamento político, familiares e etc. Se tirar essas questões da saúde de Cuiabá, ela vai desenvolver muito bem. E saúde é uma coisa que eu sou contra a terceirização, do modo geral como é. Por quê?
Porque se terceiriza, por exemplo, setor como UTI, que é terceirizado aqui no município de Cuiabá. E aí paga-se um valor por diária de UTI, R$ 1.800. É fixo. Se o paciente que está na UTI gastar mais, a empresa vai receber apenas o custeio de R$ 1.800. Se gastar menos, ela recebe R$ 1.800. Mas aonde que está o mal desse negócio da gestão? O mal está, por exemplo, quando o dono da empresa de UTI decide lucrar e para lucrar ele tem que gastar menos. Logo, ele já não se esforça ao máximo possível para salvar a vida da pessoa. Ele se esforça o máximo possível para gastar menos e manter a pessoa ali. Por isso, os índices de óbitos em UTI no município de Cuiabá estão muito altos. Porque não há uma preocupação em salvar a vida e gastar o que for necessário para salvar a vida. Há uma preocupação em garantir que a empresa continue lucrando com aquele serviço terceirizado na UTI. E não é só de UTI. Eu falo de UTI, falo do HMC, que tem um esquema de corrupção gigante. Como assim, esquema de corrupção? Nós temos denunciado diversas terceirizações de contratos. Nós estamos fazendo uma denúncia agora na Delegacia Fazendária sobre a empresa que está gerenciando o sistema de medicamentos. Recebemos uma denúncia muito grave. É questão que eu estou aqui numa discussão eleitoral. Não vou me aprofundar como parlamentar numa discussão eleitoral. Mas recebemos uma denúncia muito grave sobre remédios que vêm comprado pela Secretaria de Saúde, ser encaminhado para a empresa terceirizada e depois repassado para a empresa cuiabana, ou seja, a gestão do HMC, através da própria empresa, como se fosse uma venda dobrada do mesmo remédio que entra na Secretaria. Recebemos denúncias, recebemos uma série de denúncias que estamos apurando. Contratos de terceirizações, o aumento de número de indicações políticas, tudo isso nós estamos apurando e estamos encaminhando para a Delegacia Fazendária. Mas como eu estou aqui na condição de candidato a prefeito de Cuiabá e não na função parlamentar, não vou me aprofundar no meu dever parlamentar. Estou falando que denúncias que estamos recebendo, estamos apurando, são suspeitas de corrupção dentro do HMC. Além disso, nós temos ali uma série de problemáticas com a questão da furar a fila do SUS, de indicações políticas para furar a fila do SUS, a falta de medicamento nas unidades de saúde, a falta de profissionais nas UPAs e policlínicas, o loteamento das unidades básicas de saúde, a falta de farmacêutico nas farmácias, enfim, falta tem de monte. Qual é a solução? Né? Se você está falando de propostas, qual é a solução? Se você tem um carro que não tem roda, a solução é botar roda. Então é básico, se tiver corrupção, a solução é acabar com o sistema de corrupção dentro da Secretaria de Saúde e nos órgãos. Se está tendo um loteamento político partidário nas unidades de saúde, acabar com o loteamento político partidário. Se está tendo a falta de medicamentos, adquirir medicamentos. Falta médicos, enfermeiros e técnicos, fazer o maior concurso público para a saúde de Cuiabá para preencher esses cargos que devem ser preenchidos por concurso público. Diminuir o máximo possível da terceirização da saúde. Não funciona a saúde de Cuiabá. Eu sou de direita, mas eu sou um dos maiores defensores do SUS, doutor Lorenberg. Eu sou um dos maiores defensores. Por quê? Porque a terceirização ela já tem provado que na saúde é uma área que não está dando resultado de eficiência. Tem dado muitos casos de corrupção. E na saúde, quando ela é própria do SUS, gestão própria da própria prefeitura, ela apresenta resultados muito melhores. Preocupação muito maior com a saúde da pessoa do que com o rendimento. E a isonomia salarial. Tem um monte de assunto para falar para você sobre saúde, é só perguntar. E vamos destrinchar um por um, pelo menos no que couber nesse tempo que a gente tem aqui. Professor. Candidato, vamos sair um pouco fora da saúde, mas não saindo fora do seu plano de governo registrado lá na Justiça Eleitoral, e vou lá para a página 25. Na página 25 tem lá, está escrito com todas as letras, dissolver o Conselho de Cultura. Municipal de Cultura. Essa promessa, ou essa medida, não agradou nenhum dos segmentos da cultura. Correto. Aliás, todos os segmentos fizeram críticas muito fortes quanto à sua candidatura e da vice-candidatura do Velatão. Eu tenho duas perguntinhas para fazer ao senhor a respeito desta questão. Essa crítica dos segmentos da sociedade, na opinião do senhor, tem sentido, tem valor, está correto ou estão corretos os segmentos da sociedade quando fazem críticas a respeito desta proposta que o senhor está trazendo?
A segunda questão, qual é a alternativa que o senhor possa trazer para substituir o Conselho de Cultura essa alternativa que o senhor está trazendo, ela é mais democrática do que o Conselho Municipal de Cultura? Bom, doutor, essa é uma resposta muito boa e prática para mim. Deixei claro e deixo claro a todo momento, coloquei no meu plano de governo para ninguém tirar dúvida sobre isso. Pretendo extinguir o Conselho Municipal de Cultura. Ponto. Por quê? Porque não funciona. Funciona para uma panelinha, para um grupinho. Mas a maior parte da população que trabalha com cultura não recebe os recursos da cultura. Essa panelinha acaba direcionando os recursos quase sempre para os seus amigos, seus colegas. Quer ver um exemplo? Não está comigo, é um cara da arte que não me apoia, está apoiando outra candidata e ele não conseguiu ser prestigiado. André De Luca brigou com o prefeito de Cuiabá, fez um vídeo atacando. Não foi mais prestigiado pelo recurso da cultura. E não é uma figura cativa dentro da cultura cuiabana? Um talento... Um talento e gigante. Esplendoroso. Billy Espíndola fez uma música contra o prefeito de Cuiabá. Não foi mais prestigiado pelo Conselho Municipal de Cultura. Não está comigo, está em outro partido, está com outro grupo. Mas sabe o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, enquanto o Conselho Municipal de Cultura servir para os seus próprios interesses e não o interesse da população, ele não funciona como conselho. Mas como fazer? Não é só substituir os membros? Não, prefeito não substitui membro de conselho nenhum. Essa é a gestão democrática. Eles são eleitos, né, esses membros? Eles são eleitos, mas num processo que eles mesmos organizam para se elegerem. Você está entendendo? É um processo complicado de conseguir mexer com essa participação. Sem falar que a prefeitura tem 51% da diretoria desse Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, o meu ponto de vista é, aquilo que não funciona é melhor extinguir e pensar novamente de como funcionar. Por quê? Porque não cabe ao prefeito ir lá e falar quem vai ser membro ou não vai ser membro do conselho. E não cabe nem sequer ao prefeito fazer uma avaliação sobre esse membro. É direito dele, democrático, de participar. Mas cabe ao prefeito dizer o conselho não funciona. Cabe ao prefeito dizer o conselho não tem sido democrático, tem sido para uma panelinha. São muitas pessoas em Cuiabá que buscam fundos na cultura, buscam recursos. E o Conselho Municipal de Cultura faz vista grossa para as coisas erradas, como o maior financiamento de festas aí de outros lugares, que não tem a ver diretamente com a proporcionamento de cultura, mas sim realização de festa. Ah, mas festa é cultura? Em partes. Se hoje nós tivéssemos o Lio Arruda aqui com a gente, e o Lio Arruda fizesse críticas ao atual prefeito, o Lio Arruda poderia não ter recursos. Nós vimos aí apresentações para os 300 anos de Cuiabá, com diversos outros artistas que depois tiveram que ir para a internet para cobrar o pagamento deles, que nem o Xodito, o Butaca e outros, cobrar na internet o pagamento do trabalho dele prestado. Mas o que colocar no lugar dos conselheiros, do conselho propriamente? Bom, primeiro passo é a extinção. Primeiro passo é a extinção. Segundo passo, fazer audiências públicas para discutir qual o novo método. Existe tanta tecnologia hoje aí disponível que a representatividade ela não precisa ser em cima de uma figura personal. Eu penso que até a própria Câmara Municipal de Vereadores, um dia, logo em breve, será substituído pela tecnologia que nós temos permitido. Hoje é permitido você criar um aplicativo de votação em massa, você não precisa criar urnas e tudo mais, mas você consegue colocar projetos ali e a própria população entrar naquele aplicativo e votar favorável ou contra determinados projetos. Conseguiria fazer muito mais representatividade do que a forma que o parlamento está instalado. Mas a cultura propriamente. A cultura também, por que não? Eu fiquei curioso porque são projetos, há projetos bons, Então, gente. mas nós temos aí diversas formas de financiamento coletivos, como coworking, crowdfunding ou Catarse, etc. Tem diversos sites de financiamento coletivo, que o único meio de financiamento coletivo é uma votação da população através daqueles próprios sites. Por que a população não pode entrar num aplicativo de cultura e escolher quais os projetos que ela gostaria que fosse aprovado? Abrir para a população opinar. Não seria muito mais democrático do que deixar 15, 20 pessoas escolhendo no lugar dessa população? Se a população pode entrar lá e votar em qual projeto ela quer ser aprovado, por que 15, 20 vão fazer isso? Eu acho que cabe sim ter uma curadoria
capaz de definir aquilo que está bem elaborado, tem condições viáveis de ser executável. E essa curadoria fazer um papel de auxiliar da cultura, no sentido de ajudar a desenvolver os projetos, e a partir disso fazer com que a população seja participativa, para poder escolher melhor os projetos que serão investidos. Esse é um segmento. É uma sugestão, muito uma audiência polêmico. pública vai poder dar soluções até melhor que As essa. críticas que Lorenberg falou, que citou, elas, você vê, no governo federal tem a mesma situação quando o atual presidente mexeu na Lei Rouanet, por achar que ali privilegiaria uma pequena casta, um pequeno segmento de artistas, não é? E aí Mas, Paulo, nós temos quantos artistas em Cuiabá? Quantos? Quantos artistas? Quantas pessoas a gente só vai valorizar depois que ela consegue, pelo próprio mérito, chegar num The Voice, chegar num outro programa televisivo? Quantas crianças, elas desenvolvem um talento? Eu falo aí, Manu Paiva, conseguiu ser um talento incrível, chegou no The Voice, conseguiu ter uma avaliação incrível. Hoje é uma cantora que brilha no YouTube, é daqui, está saindo daqui, vai conseguir recurso em outro lugar. O professor quer complementar, inclusive, essa questão. Não, eu queria só provocar um pouco mais, candidato, até para o senhor aprofundar um pouco mais a resposta. Até que ponto a curadoria que o senhor está dizendo era mais democrática do que o Conselho Municipal de Cultura, uma vez que o Conselho é constituído por representantes dos segmentos da cultura? Qual é que é mais democrático? O Conselho ou a curadoria que o senhor está dizendo? A curadoria foi só uma sugestão, não estou dizendo que seja a curadoria. Estou dizendo que vai fazer uma audiência pública. E se essa audiência pública falar que deve voltar o Conselho, caberá audiência pública. Mas eu gostaria de abrir para a população de uma forma geral, para que a população pudesse de fato participar, se é isso que ela quer. E os segmentos da cultura? Segmentos da cultura são muito maiores do que esses que se dizem representantes da cultura. Isso é uma das coisas que eu deixo claro. É muito fácil o cara chegar e falar que ele é representante da cultura, que ele é da associação tal, que ele é do sindicato tal, que ele é da festa não sei o que tal, e ele passa a ser representante da cultura porque ele representa um CNPJ. Mas tem muitas pessoas aqui do município de Cuiabá, muitas, que são excluídas desse grupinho de cultura porque elas divergem em opinião. Tem artistas plásticos, tem artes cênicas, tem diversas pessoas de todos os tipos de arte que não se sentem representados por essas pessoas. Agora, porque eles não estão naquela panelinha, não estão naquele grupinho, eles não fazem parte da cultura? Eles não podem ter voz na cultura porque eles não fazem parte daquele grupinho? Então, é só claro, as pessoas que entendem um pouco de cultura aqui do nosso município, aqueles que entendem de cultura, eles sabem que a cultura no município de Cuiabá não é democrática, é seletiva para aqueles que são amigos do rei. A curadoria seria mais democrático. É isso a que o senhor tá curadoria dizendo. pode ser formada até mesmo por representantes de diversas instituições, é uma sugestão. É uma sugestão que será avaliada numa audiência pública. A curadoria ela pode vir com um teor mais técnico, de dizer, olha, esse projeto tem viabilidade econômica de ser executado. Esse projeto tem condições de alcançar tantos por cento da população cuiabana. Esse projeto tem características. Agora, o que eu vejo lá não é bem isso que acontece. Eu vou voltar a falar de saúde pública porque eu não posso perder de vista esse tema que é simplesmente o maior gargalo de quase todas as cidades do país e em Cuiabá não é diferente. O senhor sabe, candidato, quanto a União mandou para o município de Cuiabá para o enfrentamento à Covid, a doença, não é? E o senhor sabe quanto a União mandou para o município de Cuiabá em referente aí às perdas tributárias? Qual o montante? E sabe também como que foi aplicado esse recurso? Tá, como foi aplicado o recurso vai ser difícil de te responder, porque não há transparência sobre isso. A transparência ela é muito... bom, chegou um papel aí. Sobre como é aplicado o recurso, é difícil de lhe responder porque a transparência ela é muito tardia. E a gente tem fiscalizado bastante esse recurso e não consegue acompanhar a aplicação dele às claras. Sobre quanto que mandou, a última vez tinha visto 180 milhões de reais, só, exclusivo para o Covid, e ainda tinha vindo mais um outro montante de reais, que é a cota parte do município. Sei que o município de Cuiabá recebeu R$1 bilhão nesse ano, voltado à saúde do nosso município. Além de se somar toda a cota parte, que foi excedente, mais o percentual direto para a aplicação do Covid, o deputado federal Medeiros afirmou que veio 500 milhões de reais.
Esses recursos eles estão sendo monitorados dia a dia, mas nem tão assim tão transparente como se pensa. Se você entrar, inclusive agora no radar do Covid, você vai ver que eles não estão atualizados. Eu tenho uma informação, eu queria que isso, onde eu guardei? Acho que está por aqui, em algum lugar. Eu tenho a informação que no fundo a fundo vieram 430 milhões fechados em agosto, né? Teve mas ele é dividido em duas partes, né? Ele é uma parte voltada ao tratamento do Covid. Sim. E a outra parte... Os 430 milhões que eu estou falando no geral. Para a Covid propriamente, só que aí, por isso que eu perguntei para o senhor, que além de candidato, o senhor também é vereador, deve ter... Estou vereador ainda. É vereador ainda e deve ter, ó, por exemplo, aqui eu tenho um dado, esse dado é limitado porque ele fechou em agosto, né? Primeiro veio uma parcela de 1 milhão para combate à Covid, 1.200.000. Aí depois vieram 23.960.000, totalizando 26 milhões quase, né? Isso para o combate à Covid, não estou falando da ajuda não. Só que aí teve também a questão das UTIs, porque essa que o senhor falou, a questão da empresa particular. O prefeito de Cuiabá ele tem trabalhado com isso como valor de custeio. O que significa isso? Significa que ele não deixa bem explicado quanto que ele está gastando. Quando ele fala que é custeio, ele pode falar que está sendo gasto no profissional, que ele aumentou o número significativamente de contratação de pessoal. Ele pode falar que ele está gastando em materiais de maneira geral, que também existe uma dívida muito grande da prefeitura com fornecedores de medicamentos e outros fornecedores de serviços. Pode ser usado para pagar isso, pode ser usado para comprar coisas novas, e isso não está claro no radar do Covid. E a gente não tem essa informação. Não tem como ter. A única forma de ter ou é judicializando ou entrando na prefeitura como o próximo prefeito para saber. Então você não sabe onde foi aplicado. Por exemplo, UTI nova. Nem eu, nem ninguém. Né, UTI nova, por exemplo. Né? A gente sabe que houve remanejamento, tirou de daqui, colocou a colar, mas, por exemplo, que sejam 25 milhões de reais. 25 milhões de reais, eu não sei quanto que está para criar uma UTI, mas daria para criar várias UTIs, não é? E não houve isso, pelo menos explicitamente, e o Portal Transparência também não mostra isso. Mas essa é a grande questão. A gente sempre pergunta, pouco tempo atrás nós perguntávamos, aonde foi aplicado os 92 milhões de reais, que já tinha vindo? Hoje já está beirando a 500 milhões de reais. E a gente não sabe, essa é real. Por que a gente não sabe? Porque não se deixa claro onde foi. Quando se fala que uma parcela do recurso foi gasto em custeio, não está dizendo que tipo de custeio que foi gasto esses recursos. Isso não está claro. No radar do Tribunal de Contas, que eu vejo que é bastante preciso, e no radar do Ministério da Saúde, mostra que a maior parte do recurso do Ministério da Saúde que vem e a maior parte do recurso do governo federal que vem não é aplicado na saúde. Boa parte desse recurso é aplicado em assistência social, tentaram aplicar no drone, tentaram aplicar em outras coisas, não necessariamente na saúde. E o senhor eleito prefeito de Cuiabá, o senhor pretende fazer o que com relação a esses números, para saber, afinal de contas, o que o senhor estará assumindo na prefeitura, no seu comando? Então, nós queremos fazer várias coisas. Uma delas, para resolver diretamente esse assunto, é a questão da controladoria ter que funcionar. A controladoria é o papel da prefeitura em questão de polícia civil, polícia de investigação. É a controladoria que vai auditar todos esses contratos, é a controladoria que vai verificar. Além disso, tem a ouvidoria do SUS, que é dentro do próprio Serviço de Saúde, em parceria com a Unidade de Saúde Federal, que é o Ministério da Saúde. E isso pode ser feito encaminhado à Delegacia de Combate à Corrupção, como a gente faz como parlamentar, sendo o prefeito vai ter muito mais força para fazer sobre isso e penalizar as pessoas responsáveis. A outra questão que eu gostaria de dizer é em relação a propostas. O SUS, ele não funciona hoje em sua plenitude porque a gestão ela corrompe essa plenitude de funcionamento do SUS. Então, para isso, a gente tem apresentado algumas propostas, por exemplo, como o gerenciador de fila do SUS, onde a gente vai ter mais transparência na fila do SUS. Temos apresentado uma proposta do Zap Saúde, para que as pessoas possam fazer agendamento pelo WhatsApp. A pessoa não precisa ir lá no posto de saúde fazer 4 horas da manhã para poder fazer o agendamento. Ela pode fazer através do WhatsApp, da clínica particular. Não sei se você tem um plano de saúde ou não, mas nas clínicas particulares você marca pelo WhatsApp. Ele marca, vai lá, quando você pede um exame, você vai lá, faz o exame, você tem acesso ao exame pelo WhatsApp. E a gente tem condições de fazer isso também no município de Cuiabá. Além disso, o que é preciso fortalecer?
A questão do concurso público, quando eu falei no começo do programa, e volto a dizer ele agora, ele tem que ser reforçado. Por quê? Porque um servidor de carreira, com a estabilidade dele que ele vai ter através do concurso público, ele vai ter muito mais segurança para não assinar qualquer contrato. Ele não vai preencher ordem de serviço que não vai ter um valor real das coisas. Ele vai ser, quando nomeado fiscal de contrato, ele não vai fazer vista grossa das coisas por meio de perder o cargo e perder o prêmio saúde e perder as bonificações. Porque hoje o servidor de indicação política, ele é refém de um sistema, onde ele está ali ganhando razoavelmente seu salário, mais uma bonificação, e ele acaba assumindo responsabilidades que nem sabe que futuramente ele vai responder processos administrativos sobre aqueles atos. Como eu digo sempre, ninguém rouba sozinho. Teve um fiscal de contrato que fez vista grossa, teve uma outra pessoa que estava na frente da licitação que fez vista grossa, teve o cara que fez o termo de referência, que fez com alguma má-fé, tem o cara da dispensa de licitação. Então, todas essas pessoas, se fossem servidores efetivos, ocupando esses espaços, teriam muito mais cuidado. Porque o servidor efetivo, ele começa a preocupar o seguinte, eu não vou perder o meu serviço. Demorou tanto para passar no concurso público, para ocupar aquele cargo, e agora não vai assinar qualquer coisa para perder o seu serviço. Aí o serviço vai ter maior eficácia e eficiência, pensando sempre na economicidade e na lisura do processo administrativo. Então, como combater o problema do Covid? Tendo pessoas técnicas e qualificadas para isso, que tenham garantias que poderão fazer o enfrentamento àquilo que for errado. Só não ficou claro se o senhor vai. Eu não perguntei isso, mas o senhor pretende abrir auditoria? Ficou claro, eu falei que vou abrir auditoria. Para mim que não ficou, eu que não entendi direito. Não, vou abrir auditoria sim, vou abrir auditoria em todos esses contratos, fortalecendo a controladoria do município. Ok. Professor. Candidato, eu estive acompanhando, e não participando, mas acompanhando, porque eu faço parte do grupo de WhatsApp, e neste grupo saiu uma série de discussões. Eu resumi essas discussões todas em 3 perguntas. Então deu trabalho, hein, professor? Porque geralmente grupo de WhatsApp, para resumir em 3 perguntas... Em 3 perguntas que eu gostaria muito de fazê-las ao senhor. A primeira pergunta é, candidato, quantos comissionados o senhor tem no gabinete de vereador? 14. A segunda questão, quantos desses comissionados estão na campanha do senhor? Nenhum. Campanha para prefeito, campanha para o vice-prefeito. Nenhum. E quantos comissionados o candidato a vice-prefeito, que é também vereador, quantos comissionados no seu gabinete está também ou estão na campanha eleitoral do senhor e dele? Nenhum. Bom, bem simples. No começo da campanha, na véspera do início da campanha, eu exonerei aqueles funcionários que eu gostaria que trabalhassem comigo na campanha eleitoral. Exonerei eles do gabinete. Eu e o Felipe Vilaton também fez a mesma coisa. O senhor tem esse documento documentado? Tem, claro, o pedido de exoneração, ele está lá feito e ele é exonerado e sai publicamente isso. Tá? Inclusive em diário oficial, sempre que é exonerado alguém, sai no diário oficial. Então nós exoneramos bem no início da campanha, antes de começar o processo eleitoral. Já preocupado com essa situação. Então hoje não temos nenhum dos meus servidores que estão no gabinete, estão trabalhando diretamente com a gente na campanha eleitoral. Ponto. E quantos deles estão nomeados? 14. 14. Como que funciona a nomeação de servidores na Câmara Municipal? Não importa o número, Dr. Lohenberg. Essa é a grande enganação. Essa é a grande enganação. Eu poderia falar, não, eu tenho só 4 servidores, enquanto o outro tem 14. E alguém fala, puxa vida, esse é um rapaz econômico, tem só 4 e o outro tem 14. Mas não é o número que importa. O senhor tem que entender o seguinte, o custo de um gabinete custa R$41 mil. Esse é o valor. Tem gente que tem 4 com 4 de 10 mil. Tem gente que tem 14 com 14 preenchendo os 41 mil. Tem gente que tem os seus 17 ou 20 servidores e todos eles ocupando o valor de 41 mil, que é o teto. E se você diminuísse os gastos? Se você falasse, não, olha, por que você não tem só 5 servidores custando 2 mil cada um, que daria 10 mil reais? Sobraria 31 mil de economia, não é? Seria super inteligente fazer isso? Só que esses 31 mil ficaria na mão do Misael Galvão, que é o presidente da Câmara, para gastar como ele bem entender. Ele é o presidente da Câmara, ele é o ordenador de despesa.
Por que eu falo isso? Porque a gente fez a seguinte situação. Eu recusei o carro da Câmara. Falei, poxa, estou fazendo uma grande economia. Vou recusar os carros da Câmara. Você não pode pegar a diferença e carimbar e falar, ó, não prefeito, volta. o senhor prefeito, ou o senhor... Não volta. Não volta para a sociedade? Não volta para a sociedade. Nenhuma economia feita no Poder Legislativo volta para a sociedade, nem para a saúde, nem para a educação. Por quê? Porque o presidente da Câmara, o Misael Galvão, faz uso do duodécimo por inteiro. Duodécimo é a parcela que ele tem direito do recurso da Prefeitura. Então ele faz uso da parcela por inteiro. Eu recusei o carro da Câmara, ele passou o carro para outro vereador. Eu recusei os 3 celulares que veio para o nosso gabinete, passou os 3 celulares para outro lugar. Não fez economia, ele redistribui. Então se você economiza, se você economiza dinheiro dentro do seu gabinete, o Misael vai ter esse poder para usar esse dinheiro em outro lugar. O que eu decidi fazer? Não deixar mais um centavo para o Misael administrar. Todos os centavos que eu puder administrar para poder fazer um benefício para a população, seja na fiscalização, seja com profissionais dentro do gabinete prestando um serviço de qualidade para a sociedade, vamos ter. Por quê? Porque às vezes parece que temos 25 vereadores trabalhando pela população, mas na maioria das vezes você sente que não. Mas, candidato, vamos voltar à minha questão para que o nosso amigo telespectador possa entender. O senhor acabou de dizer que no seu gabinete tem 14 comissionados. Eu não perguntei, mas se o senhor souber, por favor, nos diga quantos comissionados tem no gabinete do Velatão, que é o candidato a vice na chapa. Vamos imaginar que é mais ou menos esse número. O senhor acabou de dizer que nenhum dos 14 comissionados que estão no gabinete do senhor e nenhum comissionado que estão no gabinete do Velatão estão na sua campanha. Eu não sei lhe afirmar quantos funcionários tem no gabinete do Velaton. Não sei lhe informar. Assim como eu também não sei lhe informar quantos tem no gabinete do Misael ou de outros vereadores. Porque eu não tenho tido tempo de ficar olhando gabinete por gabinete de cada um. Geralmente eu fiscalizo o Poder Executivo e tenho fiscalizado pouco cada gabinete. Não, mas voltando à minha pergunta, nenhum comissionado do seu gabinete está na sua campanha. Posso e nenhum comissionado do gabinete do Velatão está na sua campanha. Então vou deixar bem mais claro para o senhor e para qualquer uma pessoa que estiver ouvindo. Se qualquer comissionado, seja do meu gabinete ou do gabinete do vereador Velaton, estiver na nossa campanha, se qualquer um deles fazer parte da nossa campanha, não faz parte no horário de serviço. Por que eu deixo isso claro? Porque nós temos ponto eletrônico na Câmara Municipal, eu tenho no meu gabinete, o Velaton tem no dele, fomos os primeiros a colocar, e todos os nossos servidores não estão trabalhando em home office. Eu fiz questão, os nossos servidores estão trabalhando no gabinete. Se você for lá no horário de expediente, está lá no gabinete. Ah, mas e se eles estão na sua campanha ou não estão? Ah, se alguém chega e fala, ele compartilhou uma postagem sua, está fazendo campanha. O outro, ele estava lá à noite em tal lugar participando de uma carreada, está fazendo campanha. O horário de funcionamento da Câmara Municipal é das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Nenhum deles, nesse horário, está na nossa campanha. Se algum deles participar da nossa campanha nesse horário, é exonerado de imediato. Candidato, o senhor falou aí de politização, de política no comando de pastas importantes, na pasta da saúde propriamente. Como será gerida isso? Quem será o candidato? Será um político? Será um técnico ou será o quê? Se o senhor for eleito, claro. Será técnicos. Pode ter certeza. Saúde é uma das pastas que tem que ser técnica, não pode ser política. Quando a saúde passa a ser política, a gente sente na saúde, né? Sente na pele o problema da politização da saúde. A saúde é um lugar que tem que ser técnico e vai ser. Eu quero chamar pessoas profissionais, tanto da área da medicina, para ajudar a compor essa nova diretoria da Secretaria de Saúde, e quero chamar profissionais também da saúde coletiva. Eu não sei se você conhece, mas é um curso especialista em promover saúde dentro da UFMT. Eu estou apaixonado por isso. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu até quero fazer o curso de saúde coletiva, porque é um curso que tem uma abrangência muito grande de como promover saúde. Não falo só de tratar saúde, mas promover saúde, e isso é importante. Se a gente conseguir promover saúde nas escolas, promover saúde nos bairros, na comunidade, se a gente conseguir promover saúde nos parques e nas outras áreas, a gente vai evitar gastos com a saúde. Até mesmo na mobilidade urbana, nós precisamos promover saúde. Trabalhar numa mobilidade urbana que diminua o número de acidentes de motociclistas.
porque os traumas que têm sido levados para o HMC, o antigo pronto-socorro de Cuiabá também levava, eles correspondem a quase 60%, 70%. Os traumas de trânsito são quase 60%, 70% do número de casos atendidos e são muito caros para o município. Então, se a gente conseguir mitigar isso com o tratamento do trânsito, a gente consegue promover saúde. Sem falar nisso, a necessidade do município de Cuiabá ter um hospital voltado à saúde da mulher, ter um hospital voltado a um hospital materno-infantil, ter uma parceria eficaz e ser referência, inclusive, modelo nacional, para tratamento de diversas doenças raras. Dinheiro para tudo isso aí, recurso para... Ah, isso que eu estava esperando você perguntar. Custear tudo isso aí. Claro, só para você ter uma ideia, se a gente conseguir enxugar a máquina pública, vai sobrar dinheiro. Enxugar a máquina pública é extremamente necessário. Existem diversas licitações e contratos inúteis na prefeitura. Tem contratos aí de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões que a gente nem percebe. Mas está ali falando que é contrato para pesquisa, contrato que é para capacitação, o gasto no PROCON. O PROCON do município de Cuiabá tem diversos contratos suspeitos lá, que a gente tem que analisar aqueles contratos. Contratos dentro de diversas secretarias. Então, se a gente diminuir de 22 para 11 secretarias e enxugar o número de servidores também de 20 para 17 e fazer uma auditoria muito grande nos contratos e daqueles de menor valor, 500 mil, 1 milhão, porque o que está saindo realmente voado do dinheiro da prefeitura não são só os grandes contratos, são os pequenos contratinhos feitos com seus parceiros e seus aliados ali, que acabam minando o dinheiro da prefeitura. Se pegar os pequenos contratos, fazer auditoria em cima deles, os grandes contratos também, como por exemplo o semáforo inteligente de 15 milhões de reais, e começar a diminuir esses custos da máquina pública e voltar naquilo que é necessário fazer, que é a educação, saúde e o ordenamento público, a gente vai ter dinheiro para fazer muita coisa. Só para você ter ideia, a simples redução do número de secretaria e redução do número de servidor faz uma economia de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais por ano. Por ano. Como é possível fazer isso? Se a gente conseguir cortar 30% de gastos que tem cada uma dessas secretarias inúteis e passar para uma otimização dos recursos públicos, a gente vai conseguir economizar. E 300 milhões de reais por ano pavimenta a cidade de Cuiabá inteira. Nós conseguimos fazer o asfalto 100% em Cuiabá, se a gente conseguir reduzir os custos da máquina pública. E 3 mil servidores, que seria a meta de enxugamento também. Não é só enxugamento, a gente tem que entender o seguinte, é importante a gente ter contratado na Prefeitura de Cuiabá aquilo que realmente for útil, aquilo que realmente for necessário. A Prefeitura de Cuiabá não tem contratações só diretas. Só mas a meta do senhor é nesse número. Olha só, você sabia que quase 80% dos recursos da Prefeitura de Cuiabá vai em pessoal? Quase 80% dos recursos vai em pessoal. Você tem a contratação direta do pessoal, você tem as bonificações do pessoal, verbas indenizatórias, as terceirizações. Não é simples assim, não é só os 53% do teto. 53% do teto do Tribunal de Contas, que aí já está extrapolado e está respondendo sobre isso, e ainda vem mais o valor de bonificações e premiações e tudo mais, que não está dentro dos 53%, mais as verbas indenizatórias, que não está, e monte de contratos de terceirização. Esse monte de contrato de terceirização não está dentro dos 53%. Então, se a gente não otimizar isso, o dinheiro vai sempre em repasse para pessoal e pouco para investimento. Cuiabá caiu de 2016 para 2019, caiu de 32% de investimentos em equipamentos públicos e áreas públicas para 21%. De 33% para 21%. Nós estamos na nota C do índice Firjan. Estou falando de administração pública, o Dr. Lemberg sabe o que é isso. Se a gente não otimizar os custos da máquina pública, a gente só vai ficar repassando dinheiro para as pessoas que beneficiam diretamente da prefeitura e não vamos fazer política macro atendendo a população. Professor. Candidato, de acordo com 2 sites que eu tive contato e li, a Lapada e o Isso é Notícia. Que não são sites de referência para mim, eu só até pedir para o senhor ler para sites melhores. Vou recomendar depois outros sites, porque Lapada, Isso é Notícia, é um site, nem vou considerar a referência do senhor. Tá? Pergunte, professor, mesmo assim. Esses 2 sites trouxe a notícia com muito mais clara, porque trouxe a nota de repúdio.
E de acordo com esse site... Só corre nessa... 30 sindicatos, e não só de Cuiabá, mas da maioria dos municípios até intergalácticos, né? Sindicatos que eu nunca ouvi falar. A Central Sindicato trouxe uma nota de repúdio a uma afirmação que o senhor fez com relação ao servidor público. Eu tenho 3 perguntas. A primeira delas, de fato, é a minha pergunta, eu não estou afirmando. O senhor, de fato, agrediu o servidor público? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, esses sindicatos e mais a Central Sindical têm razão na sua nota de repúdio? E a terceira pergunta, se eles não têm razão, o porquê que esses sindicatos e a Central Sindical, na opinião do senhor, fez uma nota, baixou uma nota de repúdio. Aí não está escrito... Vou pedir para o senhor responder em 2 minutos, porque senão a gente vai extrapolar o tempo. Tudo bem, mas tem um motivo da nota de repúdio? Tem. Qual que é? Naquele debate que o senhor teve com a Gisela Simona, e que o senhor, em uma fala, agrediu de acordo com o sindicato. Mas agrediu como? Não, vamos responder. Questionou se o servidor público estava ou não envolvido com desvios de comportamentos. Olha, primeiro... Eu não estou afirmando, eu não, estou perguntando. Tudo bem. Primeiro, eu estou até hoje esperando essas notas de repúdio aí, tá? Estou querendo fazer um quadro lá em casa, bem atrás Essa nota de repúdio foi publicada no dia 27 de 10. Sim, mas ninguém me entregou. Eu queria ter elas impressas para poder emoldurar e colocar na minha sala como motivo de orgulho. Porque esses sindicatos aí até hoje não falam nada da gestão corrupta da Prefeitura de Cuiabá, afastado 4 secretários de corrupção, 2 na saúde e 2 na educação, e faz uma nota de repúdio porque eu falo que ninguém rouba sozinho. Essa é a minha afirmação. Eu falei claramente, ninguém rouba sozinho. Se secretários, se outros roubaram, se o prefeito roubou, se o governador roubou, se roubaram o dinheiro do VLT, se roubaram o dinheiro das obras da Copa, se roubaram o dinheiro da saúde de Cuiabá, se roubaram o dinheiro das obras da educação, teve participação de servidor. Eu deixei claro, ninguém rouba sozinho. Por quê? Porque tem fiscal de contrato, tem responsável pela ordem de serviço, tem responsável por avaliação da obra, tem responsável por fiscal da obra, tem uma série de profissionais, servidores, seja efetivo, contratado, de qualquer forma que seja, que não fizeram o seu serviço direito, deixaram passar uma série de coisas que facilitaram a corrupção. É muito fácil falar, é o governador que roubou. Ele não roubou sozinho. Teve gente que ajudou ele a roubar. É muito fácil. O governador é assumido. Falou, nós desviamos dinheiro de obras, assumidamente para pagar propina. O governador Silvaldo Barbosa é assumido nisso. O Riva é outro. Olha, ele assumiu que teve desvio de recursos. E teve servidor envolvido. Mas, candidato, não, voltando à minha questão... Eu tenho que encerrar o programa. Eu tenho que encerrar o programa. Eu estou dizendo que ninguém rouba sozinho. Eu vou deixar o senhor, então, para suas considerações finais. O senhor pode comentar a sua resposta. E não tem tempo, porque a gente vai ser cortado pela rede. Então, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Inclusive, se quiser complementar o que o senhor disse, esteja à vontade aí, por favor. As minhas considerações finais é o seguinte. Nós vamos governar com um bom servidor. O bom servidor. Aquele que tem a intenção de fazer as coisas funcionar. O bom servidor que é contra a corrupção. O bom servidor que é contra os malfeitos na Prefeitura de Cuiabá. O bom servidor que não aceita a politicagem, nem o puxão do tapete, nem o loteamento da máquina pública. Esse bom servidor conta com a gente. Vai ser valorizado, terá o nosso apoio e a gente vai estar junto. O mau servidor, que está só querendo se aproveitar da Prefeitura, esse não terá o nosso apoio. O sindicato que só faz defesa do mau servidor e não se posiciona em favor do bom servidor que sofre retaliações da Prefeitura em cima de má gestão, também não terá o nosso apoio. Sindicatos, estou esperando você mandar nossas moções de repúdio. E você, servidor, bom servidor, que tem sofrido calado até hoje, pode contar com a gente. Vamos fazer uma Prefeitura melhor de Cuiabá. É isso? Não vai falar o número não, né? Nosso número é 19, né? Tá pode certo. falar, né? Pode falar, esqueci que pode falar na televisão. Pode falar. Nosso número é 19, conto com o seu apoio. Vamos arrancar ele de lá. Abílio Júnior, boa hora para sua esposa, que vai ganhar neném amanhã. Obrigado por estar conosco aqui. O candidato a prefeito Abílio Júnior do Podemos. Lorenberg, até amanhã, meu caro. É assim mesmo, tem que perguntar, mas quando o tempo chega,
Até amanhã. Até amanhã. Até. E parabéns pelo filho, viu, pro candidato. Dr. Lunenberg, eu e o senhor estamos frustrados aqui por eu ele vou ter que cortar a gente. encerrar, eu vou ter que encerrar aqui. Ó, amanhã, Aécio Rodrigues, do PSL, candidato também a prefeito de Cuiabá, aqui ao vivo às 7h40 da noite. A gente espera você ao vivo, tá bom? Fica bem, fica com Deus também.